Olá, pessoal. É, Mais uma vez venho aqui trazer um assunto que eu julgo, na minha visão policial, relevante. Essa semana nós vimos numa rede de televisão, de uma grande rede de televisão, que eu não preciso dizer o nome, aquela que vira e mexe aí é contra ou critica, né, as operações policiais. Vocês sabem bem quem é, não preciso eu ficar aqui dizendo o nome. O fato é que eu estava assistindo ela dizer que numa comunidade, numa certa comunidade, que eu também não prefiro não ficar dizendo o nome, eu só seguir nas redes sociais aí e na televisão, principalmente nos jornais dessa emissora que eu estou falando, que eu já me referi, que vocês vão ver a crítica que ela tem feito e dizendo que uma pessoa, não estou julgando essa pessoa, veja bem, antes de começar, quero deixar isso bem claro, eu não estou fazendo julgamento porque não cabe a mim fazer julgamento sobre a vida dessa pessoa que veio a morrer durante essa operação policial. Mas o fato é que, segundo a polícia, ele estava envolvido com o tráfico e a criminalidade daquela região. E no confronto acabou sendo atingido, vindo a óbito. E vem essa emissora, e a polícia em si, tanto a militar quanto a civil, estão dentro das suas atribuições, apurando, né, uma pela conduta e a outra pelo fato em si, né, tudo que ocorreu lá, quer seja disciplinar ou quer seja pelo fato de ter havido confronto, de ter havido morte, ou seja, a investigação propriamente dita. E essa emissora veio dizendo que tudo precisa ser muito bem apurado, que eles vão acompanhar, como se a polícia não fosse investigar, como se o Ministério Público não fosse cobrar e como os magistrados também não tivessem a mesma linha de atuação, ou seja, ela insinua que ninguém vai fazer nada, quando na verdade cada um dentro da sua atribuição, porém as autoridades competentes estão atuando. E ela, não satisfeita, ela veio dizer que ele não possuía antecedentes criminais, como se isso fosse algum fator preponderante para a inocência de qualquer um. Não estou dizendo, volto a frisar, não estou dizendo que esse cidadão que veio a óbito nessa operação seja envolvido ou não com crime. Não estou dizendo isso. Estou falando da emissora e não do rapaz. Vamos chamar assim, eu não sei da vida dele. Mas como se o fato dele não ter antecedentes criminais tornasse ele um cidadão de bem, caso não seja, obviamente, entendeu? Ou, vamos botar assim, que torne qualquer bandido inocente. Não. O que torna a pessoa inocente é ele estar sendo acusado de um crime o qual ele não cometeu. Então ele é inocente. Até que se prova o contrário também. Então, no caso desse rapaz, eu não sei se ele estava envolvido ou não, a investigação é que vai dizer, o Ministério Público vai analisar e vai determinar o caminho do inquérito e o juiz vai julgar. Perfeito? De forma bem
bem light de se falar é isso, tá? Não vamos entrar em detalhes do processo. Mas, enfim, do procedimento, né? Mas, enfim, eu quero dizer aqui que nenhuma pessoa que não tenha antecedentes criminais não significa dizer que ele não está envolvido com crime ou não esteve envolvido com crime ou qualquer coisa do gênero. Por quê? O que vai determinar os antecedentes criminais dele não é ele ter participado ou não de crime. O que vai determinar o antecedente criminal dele é se ele efetivamente foi pego e levado à delegacia e respondido ao inquérito e depois à ação penal e ter sido julgado culpado. E ele vai ter antecedente criminal. Porque lá também, se ele responder inquérito aqui e foi inocentado lá pelo juiz, ele for retirado do polo ativo na ação penal, ele não vai ser julgado, ele não vai ter antecedente criminal. Entendeu? Tudo vai ter que ser limpo, inclusive em sede policial. Lá não vai poder constar nada que ele respondeu por algum crime que, de fato, lá na frente, ele foi inocentado. Então, o que efetivamente, meu povo, determina se a pessoa cometeu ou não um crime, não é se ele tem antecedente criminal, ou se ele nunca foi pego pela polícia. Não. É se ele efetivamente, naquele determinado crime, ele foi pego, foi levado para a delegacia, foi indiciado, foi denunciado pelo Ministério Público e foi condenado pela Justiça. Então, ele tem antecedente criminal e ele é um culpado. Porém, se ele nunca foi pego, mas se ele está no crime há 10 anos, por exemplo, há 10 anos, mas por sorte dele, ele nunca foi pego pela polícia, então ele não tem antecedentes criminais, mas ele é praticante de crime, ele não é inocente, na prática, ele não é nem inocente, perfeito? Ele pode já ter cometido homicídio, uma pessoa qualquer, não estou falando especificamente desse rapaz, de uma pessoa qualquer, essa pessoa já pode ter cometido homicídio, já pode ter cometido roubos, já pode ter cometido tráfico, já pode ter cometido estupro, pode ter tido um monte de crime, mas ele nunca foi pego. Um exemplo que eu estou dando, 10 anos que ele vem praticando crimes de diversos artigos do Código Penal, vamos dizer assim, mas ele nunca foi pego. Ele tem antecedente criminal? Não. Mas isso torna ele inocente dos crimes que ele já praticou ou que pratica? Não. Não. Ele continua sendo, na prática, autor daqueles crimes. Mas ele só vai ter antecedente criminal a hora que efetivamente a polícia conseguir botar a mão nele e atribuir a ele a prática do crime no qual ele foi pego naquele momento ou né, de crimes anteriores, que obviamente lá na frente já é prescrição, não estejam prescritos e tal, mas enfim, não vamos entrar nesse tema. E que ele tenha sido pego, é provado a ação dele, a participação dele, enfim, e ele lá na frente foi condenado. Então ele passou a ter antecedentes criminais. Isso só endossou os crimes que ele cometeu, mas não significa dizer que se ele não tivesse aquelas anotações criminais, que ele seria inocente, que ele seria um bobinho, que ele seria um trabalhador, que ele seria uma pessoa de bem, que ele seria muito pelo contrário.
entendeu? Era um criminoso, quanto mais, era um criminoso que precisava ser tirado do convívio da sociedade, e custe o que custasse, ainda que custe a vida dele, caso ele enfrente a polícia e a polícia tenha que revidar a injusta agressão. E com esse revide, perfeito, ele venha a ir a óbito, que ele morra, não importa. Ele morreu, ele não tinha antecedente criminal. Mas ele morreu como? Ele morreu no confronto com a polícia. Então ele não era inocente. Ele estava com arma, ele estava com fuzil, ele estava cheio de droga, ele estava isso, estava aquilo. Não estou falando que esse rapaz, mais uma vez eu digo, estou falando um caso que eu estou usando no exemplo. Ele foi pego com drogas, com arma, com uma grande quantia de dinheiro, não sei o que, ele estava lá nessa determinada comunidade. Isso induz o quê? Ele estava no crime. Ele foi pego, deu num carro roubado, não sei, e acabou no confronto morrendo. Isso induz o quê? Ele estava no crime. Correto? E por aí vai. E aí foi ver, ele não tinha antecedente criminal. Ele não tem antecedente criminal porque ele nunca foi pego. Então é isso, gente. É bom para quem não tem esse tipo de visão, não tem esse tipo de conhecimento, e que possa ser levado a erro quando escuta numa emissora de grande audiência, não sei se tão grande atualmente, né? Mas enfim, dizer que o fulano que foi morto na comunidade e tal, durante a operação policial, não tinha antecedente criminal. Isso aí é só uma parte da história. Isso é só uma parte já no procedimento que ele responde para até ser condenado. Então, e aí depois é levado a êxito, isso na ficha criminal dele. Mas até ele ser pego, como eu já falei várias vezes, ele pode não ter antecedentes criminais, mas de fato ele pode estar praticando o crime e, como tal, ele tem que ser responsabilizado por isso, ainda que num confronto policial em que a polícia tenha que revidar a injusta agressão, esse bandido venha a óbito. Escolha dele. Tivesse escolhido, como tantos e tantos, estudar, trabalhar, levar a vida como a maioria leva, não estaria passando por isso. Então nós temos que ter essa noção, tá? Tirar essa ideia de que o pessoal que está no crime é fruto de uma sociedade perversa, fruto disso. Não. Ele é fruto da escolha dele. Porque tem muita gente dentro da favela que não tinha muita opção e nem por isso foi roubar, foi matar, foi traficar, tá? Eu mesmo tenho um exemplo dentro da minha família, um tio, infelizmente foi vítima de câncer, ele faleceu, mas ele veio de Belo Horizonte, pobre, entendeu? Quando chegou aqui no Rio, ele com 12 anos de idade, ele parecia um trabalhador de uma carvoaria, de tão sujo e imundo que estava. E, ao longo do tempo, ele estudou, ele fez faculdade, ele passou em 5 concursos públicos, até chegar a juiz. E depois a desembargador. Perfeito? E, infelizmente, com 69 anos, foi vítima de câncer e acabou falecendo quando já era desembargador. Porém, com 12 anos de idade, ele veio de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, fugindo do meu avô, pai dele, que na época batia, pintava o set com meus tios, e esse especificamente não aguentou, veio embora para o Rio de Janeiro.
e poderia virar bandido, poderia se drogar, poderia o que fosse. E ele escolheu o quê? Ele escolheu estudar, estudar, estudar e trabalhar, e estudar, e chegou a desembargador. Perfeito? E como ele, tem outros tantos aí, tá? Com exemplos muito a ser seguido por muitos. Por exemplo, a ser seguido por muitos. Entendeu? Mas só que eles querem um caminho mais fácil. Eles querem um caminho em que eles não precisam estudar, não precisam trabalhar, mas querem ter dinheiro no bolso. E aí dá no que dá. Pensem nisso, amigo. Tá legal? Todos tenham um bom dia, tá? Se não tiver mais nenhum vídeo até o Natal, já deixo aqui um Feliz Natal a todos, com muita saúde, paz e, sobretudo, amor. Quem gostou do vídeo, compartilha, aperta aí no sininho, dá aquele like, tá? E quem quiser deixar os comentários aí, na medida do possível, eu vou também respondendo, tá ok? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá.